Faxineira doar pão para criança deficiente sem saber que era filha de bilionário. Impacto brutal. A luz do sol penetrava no balcão da padaria enquanto Dona Maria, uma faxineira humilde, mal sabia que a sua boa ação mudaria o destino de muitos. Em um gesto, ela ofereceu um pão quentinho e fofo para uma menina de olhos grandes, que estava ali tremendo de fome. Ela não tinha ideia do poder daquela criança, um legado que poderia transformar a sociedade. O silêncio na loja foi cortado por murmúrios. Quem era aquela garota? Por que estava sozinha? A energia na sala mudou. As pessoas começaram a olhar uma para a outra, a incerteza pairava no ar como um cheiro de mofo. Então, quando a menina sorriu com gratidão, o coração de Maria apertou. Era um sorriso puro, quase mágico, que iluminou o ambiente sombrio. E à medida que a história se desenrolava, Dona Maria notou uma figura encapuzada observando de longe, seus olhos seguiam cada movimento da menina. O corpo de Maria estremeceu, uma sensação estranha de que algo não estava certo tomava conta dela. O pânico começou a subir, mas sua preocupação era com a menina, que já havia sumido por entre as sombras da rua. A muralha da cidade parecia mais densa naquele dia, como se escondesse segredos profundos. Por que aquela criança estava sozinha e quem era aquela pessoa sinistra? A tensão aumentava enquanto Maria se despedia de seu trabalho, mas a mente dela não parava de pensar na garotinha. Qual era a história dela? O que mais havia por trás daquele pão simples? Uma dúvida crescia, uma curiosidade desesperadora por trás da pergunta, e se a pequena fosse exatamente quem todos temiam? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma conferida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria chateado se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto tá aí, dá um tapa nesse botão de like, realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Enquanto a noite se aproximava, o coração de Maria acelerava. Ela não sabia, mas aquela garotinha era filha de um dos homens mais ricos do Brasil. Um bilionário que estava desesperadamente procurando por ela. Que diferença isso faria na vida dela? A revelação pendia no ar como uma nuvem prestes à tempestade. Maria percebeu que a cidade, ao seu redor, vibrava com segredos. O que aconteceria se essas conexões fossem reveladas? A vida dela, assim como de muitos outros, poderia se transformar em algo grandioso. Mas como saber? O mistério persistia, e a pergunta pairava em sua mente: quem verdadeiramente era aquela criança? E enquanto a cidade se preparava para um novo dia, o que mais aguardava por eles na sombra da realidade? Capítulo 2. A noite desceu sobre a cidade como um manto pesado. As luzes dos postes piscavam, e os sons da rua se misturavam em um eco distante, abafados pela ansiedade que assombrava Dona Maria. Ao chegar em casa, ela se deixou cair na cadeira, ainda perturbada com a imagem da garotinha. O calor do pão que ela havia oferecido parecia pulsar em seus dedos, e, por um momento, até o cheiro familiar da comida que fervia no fogão a confortava. Mas a paz logo se dispersou quando um estrondo, do lado de fora, cortou o silêncio da noite. Maria levantou-se abruptamente, o coração batendo descompassado. Era um grito, um som agudo que ecoava pela rua. Ela hesitou, mas algo a impulsionou a abrir a porta. O que poderia ser? Enquanto o ar frio da noite a atingia, uma palpitação de medo e curiosidade a envolveu. Na esquina, a figura encapuzada estava lá, novamente. Ela podia sentir a presença pesarosa dele, como um predador observando sua presa. O homem não a notou, mas a tensão estava palpável. Maria ficou paralisada, sem saber se deveria correr ou ficar. Quando ela finalmente se deu conta, o homem se virou, seus olhos pareciam penetrar na escuridão, como se estivesse à espera de algo, ou alguém. E então aconteceu. Uma luz brilhante estourou em sua direção, e Maria se escondeu atrás do batente da porta, o coração quase parando. A luz, uma lanterna, iluminou o rosto da garota que ela conhecera mais cedo. A menina estava ali,
com um olhar aterrorizado, olhando sobre o ombro como se sentisse cada movimento ao seu redor. O que aconteceu? Por que ela estava de volta? O medo crescia na garganta de Maria. Maria não podia ficar ali parada. Com um impulso, ela atravessou a calçada, chamando a menina com a voz mais suave que conseguiu. Ei! Venha aqui! Sussurrou, mas foi quando a figura encapuzada se aproximou que o mundo pareceu girar. Você! A voz profunda do homem ecoou, e Dona Maria congelou. Ele estava mais perto do que nunca. Você é a única que a viu. A frase ecoou como uma bomba, e Maria sentiu como se o ar ao seu redor tivesse sido sugado. O homem conhecia a menina? De repente, todo o mundo ao redor se tornou opressor, e os sussurros noturnos se tornaram murmúrios assustadores. E antes que ela pudesse processar, o homem avançou, e a lanterna iluminou o rosto da garotinha, perfeito, mas com a expressão de desespero. Maria! A menina gritou, correndo em direção a ela, ajude-me! O sangue de Maria ferveu. O que estava acontecendo? Qual era a ligação dela com aquele homem? A cidade, que antes parecia distante, agora estava vibrante com a tensão. Maria olhou para a menina e então para o homem. Em um momento, sua vida simples virou de cabeça para baixo. Ela tinha um dilema ali: ajudar a menina e se colocar em risco ou ignorar e perder uma oportunidade de fazer a diferença. O homem encapuzado se aproximou. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Medo? Coragem? Que escolha Maria faria diante do olhar implorante da criança? Vá embora! Maria gritou, decidida. E em um passo rápido, puxou a menina atrás de si, protegendo-a. O que aconteceria agora? O que aquele homem queria, e qual era seu verdadeiro poder? As perguntas fervilhavam enquanto a noite se tornava cada vez mais opressiva. Era o começo de uma luta que Maria nunca poderia imaginar, e muitas vidas estavam prestes a mudar. E o que ela não sabia era que uma decisão errada poderia ser catastrófica. Como ela saberia a verdade sobre a criança e o homem que a seguia? O destino de todos estava em jogo. Capítulo 3. O ar noturno parecia carregar uma eletricidade aterradora. A garotinha estava tão próxima, seu olhar implorante fixado em Maria, enquanto o homem encapuzado se aproximava, um predador em busca de sua presa. A pulsação do coração de Maria era tão intensa que parecia reverberar nos muros da casa. O que você quer? Maria gritou, sua voz tremendo, ecoando na escuridão da rua deserta. Ele parou, ainda envolto em mistério. Eu não sou seu inimigo, mas ela está em perigo. A voz grave ressoou, carregada de uma urgência que Maria não conseguia ignorar. A menina tremia ao lado dela, como se um frágil fio de esperança se rompesse a cada instante. Dona Maria olhou nos olhos da criança. O que ele quer de você, pequena? A resposta dela seria crucial. Mas a garotinha, paralisada pelo medo, apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por sua bochecha. O homem deu um passo à frente. A lanterna iluminou seu rosto, revelando marcas que contavam histórias de um passado obscuro. Ela é especial, Maria. E eles não vão parar até conseguirem o que desejam. A voz dele era levemente carregada de desespero, e uma onda de confusão atingiu Maria. Especial? O que isso significava? Maria sentiu o nó se apertar em seu estômago. Estava decidida a proteger aquela criança, não tinha como recuar agora. Então eu não vou deixar você levá-la. Não sabia de onde vinha aquela coragem, mas a palavra não soou forte e clara. De repente, um som de grunhido surgiu da escuridão à frente. Maria virou-se rapidamente. Mais figuras começaram a emergir. Elas se moviam como sombras ágeis, e a luz da lanterna revelava os rostos, distorcidos por intenções malévolas. O homem encapuzado a olhou, e um brilho de aviso cruzou seus olhos. Agora! Ele gritou. Corra! A adrenalina tomou conta de Maria. Ela agarrou a mão da menina e, com um puxão forte, começou a correr. O tatear das sombras estava mais próximo, e o eco do medo a seguia.
A cidade, anteriormente um lar familiar, agora era um labirinto aterrorizante. As duas correram, passando por ruas mal iluminadas, enquanto o som de passos pesados se aproximava. Maria não podia olhar para trás. O impulso de proteger a garotinha a guiava, mas o cenário se tornava cada vez mais confuso. Onde estavam? Não havia tempo para pensar. Apenas seguir em frente, a cada batida de seu coração lhe dizendo que precisava agir. O homem encapuzado estava atrás delas, gritando algo que não podia ouvir. As palavras se misturavam com os gritos de quem a perseguia. Maria sentiu o pânico quase a engolir, mas a determinação se mantinha firme. Não só pela menina, mas por algo dentro dela que despertou. Em algum momento, ela se lembrou do pão quentinho que havia deixado esfriar em casa. Era um pequeno gesto, um ato de bondade que agora parecia um eco distante. O que aquelas sombras representavam? O que ela havia traído para sua vida? As figuras se espalharam à sua frente, cercando-as, e Maria percebeu que não havia como escapar. Seus pulmões ardiam, e sua mente estava trêmula com a realidade. O que aconteceria agora? A garotinha estava à sua mercê, e antes que pudesse formular uma saída, tudo parou. Olhe! O homem gritou enquanto apontava. Maria virou-se, e algo a fez parar em seco. Perante seus olhos, uma luz brilhante rompeu a escuridão, mas não era uma luz qualquer. Havia um símbolo poderoso. Um símbolo que Maria reconhecia, mas não conseguia identificar. A cidade ao redor dela pareceu mudar de forma, como se presa em um tempo e espaço diferentes. O que estava prestes a acontecer? Que verdade obscura estava prestes a ser revelada diante de seus olhos, e seu coração disparou com uma nova pergunta, que ecoava em sua mente como um alerta. O que realmente se escondia atrás daquelas sombras, e qual era o verdadeiro destino da menina que tanto precisava de ajuda? Capítulo 4. A luz intensa emanava na escuridão como uma ferida aberta. O símbolo brilhava mais forte, quase parecendo pulsar como um coração vivo, chamando Maria com seu brilho hipnótico. Olhando para ele, tudo se tornava nebuloso e familiar ao mesmo tempo. Uma sensação de déjà vu tomou conta dela, era como se o símbolo estivesse chamando algo escondido em sua memória. É hora de descobrir a verdade. Ecoou a voz do homem encapuzado. Ele se aproximou cautelosamente da luz, e Maria sentiu a necessidade de segui-lo, mesmo que a razão gritasse para que hesitasse. Não podemos ficar aqui. Se eles descobrirem que a encontramos, as sombras se aproximavam, mais rápidas do que Maria poderia imaginar. Os rostos, antes distorcidos, agora se tornaram mais nítidos. Não eram apenas figuras, mas seres com intenções belicosas, e sua sede de capturar a garotinha era palpável. O terror a envolveu como uma capa pesada. A ideia de retroceder não existia. Maria tinha que proteger aquela vida que, de alguma forma, agora se enredara dela. Ela se lançou em direção à luz, puxando a menina consigo. Assim que deram o primeiro passo, um estrondo ecoou por todos os lados. A terra parecia se abrir sob seus pés, e os gritos das sombras se elevaram em um grito coletivo. A claridade do símbolo cresceu, como uma explosão de energia pura, e nesse segundo, Maria sentiu uma conexão inexplicável com a garota. Estamos juntas, não vamos nos separar. Maria gritou, sentindo que talvez, só talvez, houvesse um jeito de enfrentar aquelas entidades malignas. Uma força invisível empurrou-as para frente, e o mundo atrás delas começou a desvanecer, como uma pintura borrada. Uma nova dimensão se abriu, e elas caíram ao chão, em um ambiente que pulsava com a mesma luz que as guiara. Era um lugar diferente, cercado por árvores que pareciam sussurrar segredos antigos. O ar estava mais limpo, e a tensão começou a se dissipar, mas Maria sabia que não estava a salvo. Mal terminou de pensar nisso, e a mesma voz grave soou atrás delas, mas agora mais dominadora e sombria do que antes. Vocês não podem fugir. O que pertence a nós voltará. As sombras estavam mais próximas do que nunca, e Maria sentia um frio na espinha, como se o destino estivesse prestes a se cumprir de uma maneira terrível. Maria! A menina gritou, com os olhos arregalados, como se sentisse algo que Maria ainda não compreendia. Eles não podem nos pegar aqui, isso é o nosso lugar, o lugar que nos protege.
Mas a certeza da menina provocou uma nova onda de dúvidas em Maria. O que ela sabia que Maria não sabia? Qual era a verdadeira natureza daquele lugar e por que ela se sentia tão conectada àquela criança? Como uma mãe que deseja proteger seu filho, a inquietação a preenchia, mas o peso da responsabilidade era esmagador. As sombras avançaram como um tsunami, engolindo tudo ao redor. De repente, um estalo ecoou e uma bifurcação enorme surgiu diante delas. Uma parte do caminho era escura, sombria e ameaçadora, enquanto a outra iluminava com um brilho suave, quase acolhedor. Escolha! O homem encapuzado disse, trazendo a urgência de volta ao ar. Mas lembre-se, essa escolha determinará seu destino, e o dela. Maria olhou para a menina, seus olhos refletindo a incerteza e a esperança ao mesmo tempo. O que ela faria? Qual caminho seguiria? Aquela decisão parecia carregar o peso de um mundo inteiro, e a sombra de um futuro ameaçador estava pairando sobre elas. Neste momento tenso, ela se lembrou do pão quentinho que havia deixado em casa. Um gesto simples, mas agora carregava um significado imenso. A bondade, a luz e a verdade estavam diante dela como uma escolha. O que seria? O que Maria realmente estava disposta a arriscar para salvar a menina e a si mesma, ainda indecisa? A pergunta pairava no ar: até onde você iria por alguém que ainda não conhecia, mas já amava? Capítulo 5. O ar pesava, e a bifurcação diante de Maria se tornava um abismo. Os olhos da menina, que ainda tremiam, transmitiam uma mensagem clara: sua segurança dependia da escolha certa. A sombra ameaçadora atrás delas crescia, como um monstro faminto, deixando um suor frio escorrer pela nuca de Maria. A dúvida se misturava ao medo, um dilema corriqueiro transformado em algo aterrador. Maria! A menina repetiu, sua voz ecoando na clareira mágica. Escolha a luz! É para lá que a esperança vai. O que era aquele lugar? Por que a criança parecia tão segura? O homem encapuzado observava, sua presença carregada de mistério, e Maria sentiu que o tempo corria contra elas. Na bifurcação, a luz quente parecia dançar, palpitando como um convite a um novo futuro. A escuridão, por outro lado, emanava uma aura de destruição e vingança. A história da luz e da escuridão se entrelaçavam em sua mente, e Maria percebeu que aquela escolha não era apenas sobre elas, mas sobre o mundo inteiro. E se a luz nos trair? Maria perguntou, buscando conforto na voz da menina. E se a escuridão nos der um caminho mais seguro? Confie em mim. Eu sinto que a luz é o nosso lar, a menina disse, segurando a mão de Maria com força, como se fosse a âncora em uma tempestade. Olhe no fundo dos meus olhos e sinta. Vamos juntas. Maria respirou fundo. O calor da mão da garota contra a sua trazia um alívio momentâneo, como um remédio ardente para a dor da incerteza. Mas ainda assim, uma sombra de dúvida pairava sobre seu coração. Ela sabia que a decisão que tomasse agora não afetaria apenas suas vidas, mas também poderia moldar tudo ao seu redor. Os arrependimentos de um passado não tão distante coavam em sua mente. O pão quentinho que deixou em casa, o amor que lhe restava e as promessas não cumpridas. Os gritos das sombras a lembraram de que a vida estava cheia de escolhas, cada uma mais pesada que a anterior. Temos que ir. Agora! O homem encapuzado gritou, sua voz cortando o ar como uma faca afiada. Como um instinto, Maria se lembrou do símbolo, seu brilho radiante. Aquela luz era a mesma que a trouxera até ali, e, testando sua coragem, deu um passo em direção ao caminho iluminado. A presença da menina ao lado dava-lhe forças e esperançosas lembranças do que realmente importava. Quando os pés de Maria tocaram o solo do caminho iluminado, uma onda de energia pulsou através dela e da criança. Um calor envolvente a fez sorrir, mas a alegria durou pouco. As sombras atrás delas, em um acesso de fúria, gritaram com um clamor insano. O ruído era ensurdecedor, uma melodia macabra que gelava o sangue nas veias. Vocês escolheram a luz. Agora terão que enfrentar as consequências. As palavras do homem encapuzado reverberaram na mente de Maria enquanto um desespero crescente rapidamente se transformava em determinação. Os seres sombrios se lançaram em direção delas, e a luz ao redor começou a escurecer. Maria apertou a mão da menina, ambos prontos para o que vier pela frente.
A escolha havia sido feita, mas a luta estava apenas começando. Então, um tremor ocorreu sob seus pés. A terra vibrou, fazendo a bifurcação se fechando lentamente, como se estivesse engolindo a escuridão que constantemente avançava. Um chamado distante, quase como uma rima familiar, reverberou por entre as árvores. O que era isso? O que está acontecendo? Maria sussurrou, o medo contorcendo sua barriga. Eles estão aqui e não desistirão facilmente, a menina respondeu, com a voz firme. Mas nós também não vamos desistir. A luz voltou a brilhar intensamente, e do centro dela, uma forma começou a se materializar. Um ser etéreo, emanando uma energia de amor e proteção. Era uma figura que Maria sentia que conhecia de algum lugar, mas em meio ao caos, sua memória parecia falhar. Era uma presença familiar que prometia auxílio, mas o que mais nos aguarda? Maria pensou, sentindo-se dividida entre o alívio e a apreensão. Enquanto se preparavam para um confronto que poderia mudar tudo, duas questões pulsavam em seu coração. Conseguiriam enfrentar as sombras? E, principalmente, quem era aquele ser cercado pela luz? Capítulo 6. A luz emana da figura misteriosa cresceu, quase como se quisesse engolir tudo ao redor. E, por um breve instante, Maria sentiu que o medo a deixava. Os seres sombrios hesitaram, suas formas distorcidas balançando entre a luz e a escuridão, como se titubeara atrás de um véu. Meus amores, a figura etérea disse, suas palavras como melodias fluindo pela clareira. Maria sentia a familiaridade daquela voz, embora não conseguisse lembrar exatamente de onde vinha. Era como encontrar um eco perdido em sua própria alma. Eu sou Liora, a guardiã deste lugar. Chegou a hora de lutar, mas não estão sozinhas. A luz sempre esteve com vocês. Os olhos da menina ao lado de Maria brilharam. Eu sabia. A esperança nunca morre. Mas a esperança tinha um preço. Atrás delas, as sombras começavam a se reorganizar, formando uma espiral de escuridão que se aproximava com uma velocidade assustadora. Maria podia sentir seus corações pulando no peito. A urgência da situação era palpável. Liora, o que podemos fazer? Maria perguntou, sua voz trêmula. Como enfrentamos essa escuridão? Vocês têm poder dentro de vocês. Foquem na luz, convertam seus medos em força. Liora disse, estendendo as mãos como se convocasse a energia daquele espaço. A luz vai guiá-las. Respirando profundamente, Maria tentou fechar os olhos e se conectar com a luz. Imaginou a bondade que sempre lhe foi ensinada, os gestos de amor que ela poderia oferecer, mesmo na simplicidade. A imagem da criança a quem sempre cuidou surgiu em sua mente, a alegria que lhe trouxe nos momentos mais difíceis. Ela se concentrava na luz, esperando que isso a fizesse mais forte. Ao abrir os olhos, um brilho intenso pairava diante delas, como raios de sol rompendo uma tempestade. E, naquele instante, as sombras hesitaram novamente, como se sentissem a força do amor alimentando a luz. Agora! Mantenham as mãos juntas! Liora ordenou, um gleam nos olhos, preparando-se para conduzir o ataque. Com um grito coletivo, Maria, a menina e a luz emanando de Liora uniram suas vozes em um clamor luminoso. A energia se expandiu, um turbilhão de cores e sentimentos envolveu o espaço. As sombras começaram a se retrair, mas não sem resistência. Elas rugiram, um som de dor e fúria que cortou o ar, vibrando nos ossos de todos presentes. Maria sentia sua coragem crescendo. A presença da menina ao seu lado se tornava uma fortaleza. Não podemos falhar! Ela gritou, e cada palavra a fazia sentir-se mais poderosa. Ao mesmo tempo, as sombras pareciam se solidificar e alguns rostos distorcidos surgiram entre elas, mostrando vislumbres de dor e desespero. Uns lembravam pessoas que Maria conhecia, outras eram rostos que ela nunca viu, mas que pareciam conhecer a dor da derrota e do abandono. Aquilo a atingiu como um soco no estômago, fazendo-a hesitar, mesmo que por um segundo. Não podemos deixar que isso nos pare. A menina disse, puxando a mão de Maria. Foque na luz. Em quem amamos.
Mais uma vez, Maria respirou fundo e, ao tentar se lembrar de todos os momentos bons que teve, a força dentro de si se intensificou. Ela gritou e, com um golpe mental, empurrou a luz ainda mais forte contra a escuridão. O ar ao seu redor pareceu vibrar com a sinfonia de emoções, e a luz começou a romper as correntes das sombras. Liora sorriu, cheia de amor. Vão! Juntas! Gritou, enquanto a batalha entre luz e sombras se intensificava. Mas enquanto a energia emanava, um relâmpago cortou o céu, e uma fissura surgiu no chão, mergulhando tudo em trevas. O que está acontecendo? Maria gritou, seu coração disparando de medo. E antes que pudesse entender, algo brotou do abismo, uma figura nova, desconhecida, com um brilho ameaçador. Havia algo que a conectava ao homem encapuzado das sombras, uma verdade que Maria sentiu ao fundo de seu ser. O que mais eles querem de nós? Pensou rapidamente, enquanto as trevas começavam a devorar a luz que tanto lutavam para preservar. A batalha não havia terminado, e o verdadeiro inimigo estava prestes a ser revelado. Capítulo 7. O abismo rugia. A nova figura, envolta em trevas pulsantes, avançava com uma calma desconcertante. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos se fixaram naquela silhueta, sentindo uma dor aguda que não fazia sentido. Era como se cada passo da criatura fosse um golpe direto em seu coração. Quem é você? Liora gritou, sua voz ecoando entre as árvores, tentando se firmar na situação. A luz ao redor dela pulsava, mas parecia lutando contra uma onda crescente de escuridão. Então, a figura se iluminou brevemente, revelando um rosto que Maria poderia reconhecer, mas que estava distorcido e zumbindo com raiva. Sou o que restou de um amor perdido, uma alma que se afundou na sombra pelo que perdeu, a figura respondeu, a voz ressoando como um eco de 1000 ecos. E vocês, pequenas, vão pagar o preço por isso. Maria estremeceu. Seu instinto gritava que havia algo horrível naquela conexão, algo que rasgava o passado. Ela respondeu com firmeza, mesmo que a dúvida dançasse em sua mente, não vamos deixar que você nos controle. A luz está conosco. Com cada palavra, Maria sentia sua força aumentar. As memórias positivas afluíam, tornando-se um escudo e uma espada ao mesmo tempo. Ela sentiu a mão da menina ao seu lado apertar a sua, um gesto silencioso de coragem que a lembrava de que não estava sozinha. A figura nas sombras soltou uma risada, baixa e gélida. Vocês acham que a luz poderá vencer o que está escondido nas profundezas? Conheço os segredos que fazem cada um de vocês tremer. Como se ecoasse sua provocação, as sombras começaram a girar mais velozes, formando uma tempestade de desesperança. Maria viu reflexos de sua vida aparecerem nas brumas, os momentos de dor, de raiva, de perda que ela tentará esquecer. Cada sombra trazia rostos familiares, e a dor quase a paralisou. Não se deixe levar por isso, Maria. Liora implorou, sua voz penetrando a tempestade de ilusões. Cada um de vocês é mais do que suas memórias ruins. Vocês têm o poder de reescrever esse destino. Maria respirou fundo, sentindo suas mãos ardendo com a luz interna que ainda permanecia. Lembrou dos pequenos gestos de amor que sempre foram sua força, ações simples, mas carregadas de poder. Juntas! Ela exclamou, sentindo a potência daquela palavra vibrar nas paredes da clareira. Assim, elas se uniram, mão a mão, e começaram a entoar um cântico que ecoava em suas almas. A luz cresceu, transformando-se em um maremoto de cores, aquecendo seus espíritos e banindo um pouco da escuridão que as cercava. Entendiam, agora, que cada pessoa, cada emoção, fazia parte de um todo complexo que poderia ser moldado. De repente, um grito cortante iluminou a noite. Chega! A figura sombria rugiu, suas formas se contorcendo em agonia frente à luz. Maria percebeu que a conexão entre eles era mais do que apenas uma luta, havia uma história trágica entrelaçada nos fios da escuridão. E no auge daquele confronto, a figura recuou, como se tivesse sido atingida por um raio. Mas antes de desaparecer na escuridão, deixou escapar uma última palavra, um sussurro cheio de ressentimento. Vocês não conhecem a verdade. A guardiã é parte daqui, assim como eu. Haverá um preço. O terreno começou a tremer.
Terras desconhecidas e meras suposições começaram a se desvanecer, enquanto a clareira parecia desmoronar ao redor delas. O que a figura tinha dito ecoou em sua mente, sem resposta, enquanto a luz lutava contra o choque da revelação. Maria sentiu que tudo que havia construído poderia estar se desmoronando. O que ela quis dizer com isso? As dúvidas começaram a surgir, tumultuando suas esperanças. Precisamos ir. Não podemos nos deixar levar. Liora gritou, e as palavras rapidamente seguiram sua direção, mas no fundo, a pergunta que pulsava dentro de Maria se tornava cada vez mais forte. Que verdade estava escondida entre a luz e a sombra? As trevas ainda não tinham acabado, e uma nova percepção, uma nova luta estava prestes a começar. Capítulo 8. Maria e Liora estavam cercadas por sombras que pareciam se contorcer, tentando engoli-las. O chão tremia sob seus pés, como se o próprio mundo quisesse arrebatar tudo o que elas conheciam. O frio penetrante da escuridão as envolvia, quase dando vida às suas inseguranças mais profundas. E agora, o que fazemos? Liora gritou, a voz embargada, lutando contra o pânico que se instalava. Cada vez mais, a sensação de que estavam sendo observadas crescerá ao seu redor. Precisamos entender o que essa figura estava falando. A guardiã. Parte daqui? Maria murmurou, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que girava em sua mente. Sentia que a chave para derrotar aquele ser estava nesse mistério, mas a ligação não se tornava clara. Uma luz tênue surgiu na arrebentação das sombras, puxando-as em uma direção. Era uma cor suave, quase que um sussurro de esperança no meio do caos. Maria olhou para Liora, que estava com os olhos arregalados. Devemos seguir. As duas hesitaram, mas a força daquela luz começava a se tornar irresistível. Juntas, avançaram, cada passo um desafio contra a poderosa pressão das trevas. Quanto mais se aproximavam da luz, mais os ecos da figura sopravam lembranças angustiantes, perdas, traições, uma dor real que quase a fazia parar. Mas as memórias positivas de sua jornada juntas também estavam ali, e cada uma delas fortaleceu seu espírito. Venha, Maria. Temos que focar na luz. A voz de Liora ressoou, sua mão segurando firme a de Maria, como um ancla em meio à tempestade. A luz se expandiu ainda mais, revelando uma pequena passagem que levava a um espaço livre, longe do caos que antes as cercava. Maria pôde ver formas conhecidas se desenhando na luminosidade do espaço, seus rostos irradiando paz, amor, acima de tudo, compreensão. Ali, mesmo que momentaneamente, a escuridão parecia hesitar. É o caminho. Vamos! Maria disse, sentindo seu coração pulsar de esperança. Porém, assim que cruzaram o limiar, o frio voltou a apertá-las, arrastando-se para dentro como um predador faminto. De repente, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse congelado. Elas estavam em um lugar onde as sombras pareciam se distorcer de forma consciente, um campo aberto, mas repleto de armadilhas visíveis. Onde estamos? Liora perguntou, os olhos dartando em busca de pistas. Não sei, mas precisamos descobrir, precisamos encontrar a guardiã, Maria respondeu, seu temor alternando entre a expectativa e o desespero. E então, algo se moveu à distância, uma figura de pé em uma colina não muito longe dali. Trajando uma capa esvoaçante, a imagem emanava uma aura de autoridade e mistério ao mesmo tempo. O coração de Maria disparou. Ela pode ser a guardiã. Sem pensar duas vezes, as duas correram em direção à figura. Mas conforme se aproximavam, a luz que cercava a misteriosa mulher começou a se dissipar, revelando uma expressão que congelou o sangue nas veias de Maria. Era o rosto da figura sombria. Vocês não imaginam como é doloroso ver a esperança se dissipar. Maria parou, a voz falhando. Nesse instante, a certeza da conexão com o passado tornou-se palpável. Não! Isso não pode ser! A verdade está escrita nas sombras, a figura riu, e a escuridão começou a se agitar novamente ao redor delas. Mas nós não vamos permitir que você nos vença de novo! Liora gritou, pronta para a luta, sua determinação transparecendo no olhar. Só que essa luta é pessoal, a figura murmurou começando a girar, a escuridão a cercando como um manto.
A verdade que você busca é uma prisão que vocês mesmas construíram. No fundo, Maria sabia que novas verdades precisavam ser reveladas e que talvez isso custasse muito mais do que apenas coragem. O chão sob elas começou a tremer novamente, mas agora não era apenas o espaço, era um chamado, uma intensidade que se elevava e reunia forças. Quando uma nova onda de escuridão se erguia, Maria percebeu que o foco da batalha estava além do que seus olhos podiam ver. E a figura, rindo, soltou uma última frase. Preparem-se, a verdadeira luta ainda está por vir. A guardiã não é quem você imagina. E a luz começou a desaparecer novamente, levando consigo todas as esperanças centelha da verdade enquanto tudo ao redor começava a ruir. O que significava ser guardiã? E o que significava para elas? Elas precisavam descobrir, antes que fosse tarde demais. Capítulo 9. A escuridão se agigantou diante delas, a risada da figura sombria ecoando como um mantra distorcido que parecia penetrar em seus seres. Maria e Liora estavam cercadas por uma névoa densa, que se infiltrava em cada pensamento, cada esperança que tinham segurado até então. Sentiam como se a própria realidade estivesse desmoronando ao redor, cada fragmento do que conheciam se esvaindo sob a força dessa entidade obscura. Foi um erro vir até aqui, Liora murmurou, a voz trêmula, arrependida por um breve momento. Mas Maria, com o coração disparado, interrompeu. Não! Nós não podemos desistir agora. Pense em tudo que já enfrentamos juntas. A determinação de Maria soava mais forte do que o medo crescente, transformando-se numa chama em meio à escuridão. Mas a dúvida ainda corrosiva na mente de Liora ameaçava apagar essa luz. Enquanto as sombras pareciam se mover como serpentes, contorcendo-se em direções imprevisíveis, Maria sentiu uma pressão crescente, como se a atmosfera carregasse uma carga elétrica prestes a explodir. Instintivamente, ela buscou as mãos da amiga novamente, entrelaçando seus dedos firmemente. Era um gesto simples, mas naquela situação, representava mais do que palavras poderiam dizer. Vamos encarar isso de frente! Maria exclamou, respirando fundo ao sentir um ímpeto de coragem. Ambas avançaram, o chão começando a vibrar sob seus pés. Uma energia inexplicável pulsava ali, como um coração sombrio batendo no escuro. Foi então que a figura se materializou novamente, agora mais perto. O rosto que antes era sombrio e distante se tornou claro como o dia. Maria reconheceu não apenas os traços dela, mas as memórias que vinham à tona, chegadas de tempos em que tudo era mais simples, sorrisos e promessas feitas no calor da amizade. Estou aqui para libertar vocês, a figura sussurrou, a sombra recuando momentaneamente. Havia um toque de esperançosa exigência na sua voz, mas Maria ainda estava confusa. O que você quer dizer com libertar? Você é a nossa inimiga! Liora gritou, a coragem dela arremessando-se contra a incerteza que tentava lhe agarrar. Eu sou todas as suas verdades não ditas, seus medos não enfrentados. E sim, também sou a guardiã. Mas não da maneira que vocês estão pensando, disse a figura, inclinando a cabeça de maneira que parecia convidar Maria e Liora a entenderem. No instante seguinte, sombras começaram a sublinhar as palavras, transformando-se em lembranças dolorosas que pareciam saltar à vista. Mentiras que vocês contam a si mesmas são os maiores prisioneiros, a figura continuou, enquanto flashes de cenas da vida de Maria e Liora dançavam diante delas, momentos de dor, escolha e, acima de tudo, arrependimento. Vocês foram feitas para brilhar, não para se esconder. E o chão as ofereceu um novo desafio, fissuras se abriram, revelando profundezas impossíveis. As vozes das sombras ecoavam em torno delas, mas, dessa vez, havia uma ressonância intensa que não apenas as intimidava, mas as convocava. Maria percebeu o que aquele confronto significava. Não era apenas uma luta contra alguma figura sombria, era uma luta interna, contra o que elas tinham feito e deixado de fazer. Seja quem você realmente é! Maria gritou, desafiando aquela imagem distorcida, desejando confrontar a verdade e não recuar. Com um movimento rápido, a figura sombria se foi, subitamente substituída por uma luz ofuscante que brilhou intensamente. Maria e Liora foram envolvidas por sua força, que desafiava tudo ao seu redor. Mas era apenas um tapa em suas faces ensanguentadas, a batalha estava longe de ser vencida. Esse não é o fim,
vocês duas. A luta só está começando, a voz ecoou enquanto a luz começava a se dissolver. E a escuridão amorfa logo começou a se reorganizar, revelando novos desafios frente a elas. De repente, um tremor mais forte fez com que Maria perdesse o equilíbrio e se lançasse para a frente. Ela olhou para Liora, o coração palpitando descontroladamente, e se perguntou: estamos realmente prontas para o que venha? Seguir? Enquanto o chão se desmanchava sob elas, uma nova sombra raciava seus contornos, pronta para revelar outra camada do abismo no qual se encontravam. A pergunta pairava no ar: o que ainda estava escondido nas sombras e até onde suas verdades as levariam? Elas precisavam descobrir, e rápido. A luz da manhã finalmente começou a romper a escuridão que envolvia Maria e Liora. Elas estavam exaustas, mas a determinação em seus olhos brilhava com a intensidade de novas esperanças. Após uma batalha interior desgastante, elas estavam agora mais próximas de compreender a verdade que a figura sombria promoveu. A clareira onde se encontravam começava a se transformar, como se a luz estivesse se infiltrando em cada canto sombrio. Maria olhou para Liora. Precisamos encontrar a guardiã ou o que quer que isso signifique. Esta luta está longe de acabar, mas sinto que temos algo a descobrir juntas. Liora assentiu, o medo ainda presente, mas agora havia um lampejo de coragem em seu coração. Elas começaram a caminhar, lentamente, como se cada passo as aproximasse da claridade que tanto buscavam. A presença da luz parecia envolvê-las de maneira mais intensa, e a ideia de que elas não estavam sozinhas trazia um sentimento de alívio. Conforme avançavam, Maria começou a se lembrar do pão quentinho que havia oferecido à menina, esse simples gesto de bondade. Você sabe, Liora, às vezes as ações mais simples são as que têm mais poder. Olhando para trás, percebo que o pão não era apenas alimento. Era um símbolo do que podemos oferecer uns aos outros em tempos de necessidade. Sim. Liora respondeu, o brilho em seus olhos se intensificando. Cada ato de bondade que tivemos acumulou uma força que podemos usar agora. Temos de lembrar isso. Elas sabiam que precisavam enfrentar a sombra uma última vez. O caminho que percorriam estava repleto de desafios, mas a luz que irradiava por onde passavam parecia dissipar as sombras que tentavam obstruir suas visões. Logo, elas chegaram a um antigo altar, coberto de lianas e flores luminosas que pareciam pulsar em harmonia com a energia ao redor. Em cima do altar, havia um objeto reluzente. Maria se aproximou e, ao tocar a superfície fresca, uma onda de conhecimento inundou sua mente. A figura etérea apareceu novamente, mas desta vez com um semblante sereno. Vocês encontraram a verdade dentro de si mesmas, disse Liora, com a suavidade de um sussurro que acariciava o coração de Maria. Mas seu verdadeiro poder vem do amor que compartilham. Eu sou a guardiã, mas a verdadeira essência desse papel sempre esteve em suas mãos. A luz e a escuridão coexistem em harmonia, e vocês precisam aceitar os dois lados, pois isso é o que as torna completas. Maria e Liora trocaram olhares genuínos, compreendendo que a luta não era contra a sombra, mas contra a negação de suas próprias verdades e experiências. Elas matutavam sobre como se apegar ao amor, ao perdão e à compreensão eram essenciais. Vamos juntas! Maria gritou, pegando a mão de Liora. Juntas, elas se concentraram na luz dentro de si mesmas, imaginando não apenas suas lutas, mas também suas alegrias, suas conquistas, e acima de tudo, suas amizades. Com um grito uníssono, elas invocaram a força que havia dentro delas. A luz que emanou pulsou como um sol nascente, e a clareira iluminou-se intensamente. As sombras começaram a se dissipar em forma de gritos agudos, revelando rostos conhecidos, os medos, as dores, e ao mesmo tempo, as esperanças esquecidas. Maria se viu em meio a risos e lágrimas, relembrando os momentos bons e ruins, e compreendendo que cada um deles foi crucial para chegar onde estavam. Você não pode ter medo do que passou, Maria. É parte de quem você é. A figura sombria da verdade gritou à medida que a luz se intensificava. Mas foi em vão. As duas conectadas, estavam determinadas a não deixar que qualquer sombra as dominasse novamente. Finalmente, a luz varreu tudo ao seu redor. Ao ser confrontada, a sombra parou, hesitou e começou a se desintegrar, à medida que Maria e Liora invocavam seu poder interno.
Num instante de puro amor e compreensão, a figura se dissolveu, e o campo abriu-se para um horizonte radiante. As duas se abraçaram, as lágrimas escorrendo, mas agora de felicidade e liberdade. Elas haviam cometido erros, mas tais erros agora eram lições que as tornavam mais fortes. Maria sorriu para Liora. Nós conseguimos. A luz venceu. A natureza ao seu redor começava a florescer novamente. O amanhecer recordava uma nova era. A cidade adiante, agora iluminada, pulsava com vida. E agora, o que vamos fazer? Liora perguntou, os olhos brilhando de possibilidades. Vamos levar essa luz para aqueles que mais precisam, respondeu Maria, com um novo propósito ardendo dentro dela. Precisamos compartilhar o que aprendemos e ajudar outros a encontrar suas verdades. A bondade deve ser espalhada. E assim, com seus passos firmes, Maria e Liora deixaram aquele mundo mágico. Haviam enfrentado suas sombras, e com a luz da amizade e do amor, ansiavam por construir um futuro onde suas verdades poderiam brilhar. Você precisa se inscrever agora para acompanhar mais histórias incríveis e transformadoras como essa. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Sua forma de apoio é essencial. Vamos juntos nessa jornada.